Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar, hoje é 17 de outubro. E antes que eu comece a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que eu estou com vagas abertas para a minha segunda e última turma de mentoria desse ano, então se você quiser fazer parte da minha comunidade, basta preencher o formulário de cadastro que eu vou entrar em contato com você. E ative o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos aqui no canal. Beleza? Ditos os avisos, bora lá pro gráfico então, falando primeiro em relação ao dólar. Falando primeiro em relação ao dolinha, ontem foi bonito, hoje foi horroroso. Não cheguei a fazer nada no dólar, só fiz no índice. Hoje a gente teve um mercado muito travado no dólar. A gente consegue ver que como que teve muito ruído. Então todas as operações praticamente de renko teria dado stop, não andou. No final do dia também, então assim, só talvez na parte do final do dia, que aí teria andado aqui, mas demorou 4 horas para andar 20 pontos, então não valia a pena, não valia a pena o risco hoje para fazer nada aqui em relação ao dólar, sendo que até aqui esse momento, né, que era o primeiro fundo do dia, não tinha andado nem 30 pontos, então foi muito estranho hoje, não gostei, o gráfico de candles ficou pior ainda. E aí, já indo direto para o gráfico de candles que a gente tem aqui. Eu tinha marcado uma figura ontem, que era essa tipo deriva, uma cunha de reversão, que são essas linhas roxas aqui apontadas para cima, que tende a ser um padrão de reversão. E esses caixotes aqui, né, mantém ainda esse de baixo e esse daqui como região de resistência. A gente vê que a abertura de hoje abriu no meio da pernada do dia anterior. Voltando para os 5 minutos aqui que a gente teve. A abertura, o jeito como abriu, até comentei da possibilidade de poder dar setup da VWAP, desde que demonstrasse força vendedora. Só que aí a gente teve o primeiro candle não demonstrando, fechou acima. O segundo até fechou abaixo, mas é um candle de indecisão. O terceiro fechou abaixo. O quarto a gente vê que a VWAP estava respeitando, mas aí a partir daqui a gente já vê que o preço já está indeciso e não tem risco retorno nos candles aqui de entrada. E aí começou essa loucura aqui, esse movimento super travado, faz um pullback na 9, fica com cara que vai subir, mas não vai. E aí a gente vê o mercado aqui bem travado nessa região. Enquanto isso eu estava focado mais no índice, porque eu vi que esse dólar não ia para lugar nenhum. E quando eu estava com cara que ia cair, deu até um movimento forte de venda, enquanto isso no índice chegou a fazer um movimento forte de alta. A gente não teve prosseguimento da queda, travou nessa região de fechamento de gap, o ápice do dia anterior, uma bagunça, tinha muita trava aqui embaixo. E aí ficou em trap zone da 20 com 50 e 80. Preço aqui mais uma região com moedor de CPF. Não vejo nada ser feito. Depois a gente vê embaralho que teve aqui da 9 com a 20. E aí já confirmou que não tinha mesmo o que ser feito, nada de tendência, possibilidade nenhuma. O movimento começou meio que formar aqui uma LT dos topos, uma LT dos fundos, tipo um triângulo simétrico. Só que aí foi caindo de uma forma muito estranha no final do dia, dando aqui uma força maior de venda, né? Só que também sem muito o que fazer, infelizmente no final do dia, gap entre candles, volume baixo, intensidade fraca, não valendo a pena o risco aqui. Então, no geral, o dia de hoje acabou sendo inside candle, porque tanto a máxima quanto a mínima ficou dentro do dia anterior. Então, confirmando aqui, esse foi o gráfico do diário, mas se a gente for olhar, juntando, né, este com este e esse, isso aqui pode ser um padrão 1, 2, 3 de venda, tá? Numa região de resistência importante. Espero que seja. Estou contando com essa ideia. E aqui agora eu vou ajustar algumas coisas importantes. Primeiro, vou ajustar isso daqui agora para deixar como se fosse um canal mesmo. Então, deve buscar LT depois. E aí, parecendo uma deriva, apontada para cima. Essa região aqui eu ainda vou deixar ela marcada, vou jogar ela para frente. Então, nós temos essas possíveis travas aqui do preço. Nossa, bati aqui no estabilizador. Mas, enfim, essas regiões aqui importantes para amanhã. E lembrando que no macro eu estou esperando mais um movimento de queda, que é uma região de resistência, que agora está confirmando uma lateralidade. Aquele oco que eu tinha comentado, ombro, cabeça, ombro, veio a falhar, não rompeu esse fundo aqui, voltou e está agora testando novamente nesse topo. Então a gente pode esperar aqui como se fosse uma lateralidade, que houve um rompimento falso nessa região. Foi um dia fora do normal aqui esse dia, então é como se não tivesse existido, vamos ignorar ele aqui. E aí a lateralidade. E aí tô esperando esse movimento aqui acabar respeitando essa região dessa resistência. Fora isso, não tá chegando o fim do mês para poder usar a VWAP mensal como referência.
Mas dando apenas uma conferida, a gente vê que a VWAP está lá embaixo e durante todo o mês de outubro praticamente a VWAP não foi testada. Só nos primeiros dias. E aí o movimento se afastou e geralmente, né, tende a testar a VWAP de novo. Então estamos precisando aí de uma proximidade. Se a gente pensar dessa forma, a gente pode ter um movimento aqui de queda. De distância de pontos em relação ao VWAP são apenas 100 pontos, o que esses dias atrás chegou a fazer isso. Então, por exemplo, nesse dia aqui, deixa eu pegar fundo e topo, quase fez 100 pontos, então a gente consegue um dia chegar perto da VWAP mensal se o gráfico, o movimento quiser, né? Mas fora isso, a situação aqui está bem complicada. A VWAP da semana, tá? A VWAP da semana está aqui embaixo como possível suporte. Mas de qualquer forma, amanhã segue essas regiões aqui com possível teste. As médias eu não vejo força. A 200, infelizmente, já está perdendo aqui qualquer força que poderia ter, mas ela já estava, né? Normal aqui do canal. O canal tende a buscar as extremidades. Ó. Buscou extremidade, talvez agora deve buscar extremidade também. Falando aqui em relação ao índice, eu vou direto para o Ibov, que aí a gente não tem gap entre candles. Falando aqui do semanal, que amanhã só falta pregão de amanhã para fechar o candle da semana. Por enquanto, o candle da semana está sendo um inside. Não rompeu nem máxima nem mínima da semana anterior. Amanhã tem chance disso acontecer? Tem, não duvido nem nada que isso possa vir a acontecer, mas eu acho que não vai não, tá? Sexta-feira aconteceu um movimento tão forte assim, para talvez romper mínima. Será que vai fazer isso? Olhando aqui no diário, voltando pro diário, era até esperado essa queda hoje, porque a gente tinha aqui a LT passando. Comentei sobre isso ontem. Tínhamos aqui a média de 20, né? Então, o pullback da 20 aqui, é normal que ela venha fazer o pullback, como é que fala? A tentativa de formação do pivô. Só que, por enquanto, o pivô não foi confirmado porque esse fundo aqui não foi rompido. E hoje teve uma rejeição inferior muito forte. E aí a gente tem que pensar em algumas possibilidades. Voltando aqui, lembrando daquela LT, né? Nós estamos na região de terceiro toque. Tivemos um toque aqui, teve uma rejeição muito forte compradora e está testando agora de novo. Se for respeitar, isso aqui começa o início de um fundo duplo. E aí tomar cuidado novamente com essa LT superior que vai passar aqui, que não vai ser fácil assim romper, tá? Não vai ser fácil romper de forma imediata. Porém, lembrando daquela imagem do Vlad de forma, considerando o movimento que tende a fazer ao longo do mês, deixa eu só puxar aqui. Só para relembrar onde que está. Peraí. Aqui. Essa imagem aqui já está bem atrasada. É de 2 semanas para trás. Mas, olhando aqui historicamente, a gente tende a ter um fundo nos últimos pregões de outubro. Não que tem que ser exatamente nos últimos, assim, bater nos últimos pregões. Mas pode já acontecer, por exemplo, na semana que vem. E aí, sem indicação do fundo, e o movimento começar a subir para o final do ano aí, fazer um movimento de alta. Voltando para cá, outra coisa importante que eu comentei esses dias para trás foi a questão que ele também ressaltou, deixa eu mostrar aqui, da quantidade de ações que estão abaixo da média de 20, ou seja, muitas ações. 78% das ações. E se for olhar aqui, nas últimas vezes que chegou nessa linha, foram regiões de possíveis fundos, né? Foram fundos aqui importantes, aqui, por exemplo, foi um fundo, aqui foi, e agora está nessa região. E aí mais uma confluência para ser um movimento aqui para jogar esse preço para cima. Então não acho que vai passar fácil essa região aqui, espero que não. Falando aqui, deixa eu ver dos 60 minutos, vai ser importante ainda essa LT para baixo. Deixa eu jogar ela, inclusive ela respeitou no finalzinho do dia de ontem, tá? No topozinho de ontem ela estava respeitando. E aí o preço hoje, a primeira barra do dia foi muito forte e depois morreu o movimento. Aí eu vou abrir o contrato atual para a gente dar uma conferida aqui. A situação tá bem diferente, né? Porque aqui tem gap e o Ibov não tem gap. Mas rejeição hoje inferior aqui também. Voltando para 60 minutos, mesma coisa. Primeira barra muito forte, depois o movimento morreu. E aí eu tinha marcado aqui algumas coisas importantes para considerar. 60 minutos, contrato atual. Tínhamos essa região de resistência. Tinha a média 200 que eu comentei que ela poderia ontem servir como resistência. Serviu e foi a reação dela. E nós tínhamos aqui um movimento subindo como se fosse um canal, que poderia ser uma bandeira de baixa. Então hoje confirmou o rompimento, pode ainda fazer troca de polaridade para voltar a cair, tá? Então por isso que eu vou deixar essa linha aqui marcada. Indo para os 5 minutos que a gente teve aqui em relação à abertura. Viés macros estava de queda, Vale lá fora da R estava caindo, nós tínhamos Petro no 0 a 0 pelo menos, e aí ia ser a dúvida, né? Como que os bancos iam abrir.
O gap mesmo não foi tão forte, tá? O gap não foi tão forte, mas o primeiro candle foi. Foi um candle aqui de quase 600 pontos. Teve a continuidade do movimento de baixa, ficou de forma esticada. Aqui eu não vejo possibilidade de reversão, nós não tínhamos aqui o critério de candle sem tocar na média. E aí o movimento continuou caindo. Continuou caindo, a gente viu aqui que estava parecendo, inclusive mais ou menos aqui no candle 8, eu até comentei que estava muito parecido com o dia 9, que eu tinha visto um dia bem parecido com hoje. Aí olhando lá dia 9, a gente teve aqui uma situação que também o gap não foi forte, mas a primeira barra foi. Depois continuou caindo de uma forma com muita rejeição, estava assim, idêntico. E aí aquele dia também as ações estavam em queda, então a gente teve que tomar muito cuidado em caçar contra a tendência. E eu comentei assim que, aquele dia o fundo foi por volta de 10,40 e também hoje acabou coincidindo com 10,40, tá? Só que naquele dia não conseguiu romper a média 20, só conseguiu depois, mas ainda assim foi rompimento falso. Porque as ações não estavam ajudando e pior, aquele dia, dia 9, por isso que é muito importante ver a correlação, o dólar só subiu. Então era muito difícil do índice conseguir subir se o dólar também estava. E hoje o dólar ajudou, né? Então por isso que a gente teve um movimento depois diferente. E aí voltando aqui para o dia de hoje, um movimento muito parecido com aquele dia, né? Aqui por enquanto eu não vi o que ser feito, eu já estava pensando que poderia continuar caindo. E aí chegou mais ou menos a abertura da vista, pensei já na primeira probabilidade de compra, que foi onde eu fiz a primeira operação. Deixa eu mostrar aqui, puxar, que foi a segunda troca de cor, na verdade, que a primeira que aconteceu e foi um ruído, mas aqui embaixo já tinha um pouco mais de confluência. Se marcar a projeção do primeiro candle para baixo, era a região de 100%. Só que a gente viu que acabou rompendo e foi buscar praticamente o 161, né? Então eu fiz essa compra aqui e a operação acabou sendo estopada. Aí, beleza, não fiz mais nada, não troquei para venda, não ia vender nesse fundo de jeito nenhum. Nós tínhamos abertura do à vista. E é aquilo, quando o viés da manada vai para um lado de achar que vai cair mais só porque as ações estão para cair, tomar cuidado, porque o futuro já fez a reação da primeira hora. Então o futuro já tinha caído aqui 1.400, quase 1.500 pontos. Para cair mais que isso, o à vista tem que abrir assim sangrando, sangrando. Mas já estava precificando boa parte do movimento. E aí nós tínhamos aqui a região do 161, tínhamos a região aqui de 1% de baixa, então possíveis travas, né, de suporte. E neste fundo aqui fiz a compra de novo, fiz a compra nessa região. Deixa eu só mudar isso aqui que não foi stop. Copiei a mensagem anterior e esqueci. E aí fui conduzindo a operação. Esse movimento aqui trouxe volatilidade, deu um susto, tá? Porque estava fazendo um candle de alta. Aí, de repente, voltou, foi lá embaixo. Eu pensei, caralho, só falta estopar. E formar um novo pivô de baixa. Não foi. Voltou de novo e começou a subir. Aí, quando tava fazendo essa volta aqui, eu tava até comentando ao vivo que o fluxo estava fazendo um cenário que eu gosto. Quando a UBS e a XP estão juntas. E detalhe, a UBS ultimamente está muito parada. Parece que ela está assim, ela está de férias. E a Morgan que está atuando. Hoje, inclusive, o movimento de queda aqui foi de novo a Morgan entrando. Ela chegou a quase 60 mil contratos, eu acho, na venda. Então, na hora que ela começou a parar aqui no fundo, ela deixou o preço acabar corrigindo. Mas aí o BS ajudou, começou a entrar em parceria. A XP parou de dar liquidez nesse movimento de queda, começou a ajudar também no movimento de alta, ela ajudou bastante. E esse movimento foi subindo, fiz a primeira parcial aqui. E aí, nós tínhamos que considerar o quê? Retração do dia. Eu não poderia pensar assim, nossa, vai voltar tudo. Por quê? Para voltar tudo, nós temos que ter as ações também ajudando. E nós não tínhamos Vale ajudando, inclusive Vale fechou com 2,53 de queda. Petro também não estava ajudando, era só IFNC que estava ajudando naquela hora. E aí chega nessa região aqui, dá uma travada, justamente em 50% de retração. O que eu fiz? Protegi aqui embaixo, deixei o preço andar, faz um pullback. Aí eu estava até preocupada que no início poderia ser um ombro, cabeça a ombro. Não foi, voltou, e aí ficou ancorado pela média, 50 descendo, um movimento bem feio, começando aqui a trap zone. Trava nessa região, e aí quando tava subindo de uma forma muito chata, testando muito a média de 9, tava difícil de subir. Nós tínhamos o 61 de retração aqui. Fiz a parcial, o movimento não estava andando e resolvi fazer a saída total dessa operação. Foi eu sair, o movimento caiu. O movimento caiu forte. Bem rápido, inclusive se compara com esse movimento de alta, respeitou então o 61 de retração, mas eu não vejo aqui o que ser feito, setup do 80 estava longe ainda,
E aí caiu, travou nessa região aqui da VWAP, não conseguiu passar de forma fácil. E aí a gente vê que loucura que ficou depois, tentando subir, mas uma subida bem estranha. Uma subida em forma de um canal que não vejo como bandeira de baixa, porque veio daqui do fundo. Então pra mim tá muito estranho. E ainda tentando aqui travar, né? Mas é aquilo. O primeiro candle do dia fez um favelo gap, se considerar com gap. E hoje meio que buscou essa região do favelo gap, não preencheu, mas só buscou. Mas o movimento ainda no geral, essa subida aqui foi bem difícil, tá? Bem difícil, bem travada, não vi o que ser feito nessa região. Bagunça de médias e sem tendência. E aí, falando aqui em relação a algumas ações, a Vale hoje, o movimento acabou realmente abrindo com gap de baixa, né? Eu até comentei ontem que isso poderia sim acontecer, porque nós temos aqui essa resistência, tá? Comentei ontem que poderia fazer um movimento de baixa, acabou fazendo, e agora eu vou comentar que é uma região de possível suporte, que pode travar o preço e voltar a subir de novo. Então tá no zigue-zague por enquanto a Vale aqui, tá? Tomar cuidado, amanhã vamos ver como que a DR dela vai estar no pré-mercado. Já a Petro, deixa eu passar para um gráfico mais limpo aqui. O movimento, a gente teve um favelo gap, né, nessa região, então tá querendo testar, buscar essa região aqui, mas por enquanto no macro não saiu ainda dentro do padrão, o padrão que é esse canal aqui, lá do diário, que tem outro lá do semanal, então tá por enquanto tá tudo bem, não tá um cenário complicado não. Já o IFNC, que é o espelho do Ibov, a gente teve aqui um movimento respeitando esse canal de baixa, que é uma deriva, e aí se for marcar aqui a LT está tentando respeitar, mas está travando, né? Por média aqui a gente vê que a 20 já foi rompida, a 200 está descendo. Então, o IFNC está sendo bem importante. Inclusive, a alta que fez hoje foi ajudada pelo IFNC, tá? Então, o IFNC é muito forte. A composição dos índices bancários aqui, das ações do setor bancário, então muito, muito forte. Ela consegue fazer sozinha o movimento se ela quiser, tá? Aqui, deixa eu ver, o DI hoje, vamos ver aqui, acabou infelizmente, pelo menos 2029, rompendo a máxima que eu não queria que tivesse rompido. Tô torcendo ainda para ser um rompimento falso que volte, quebra essa 20 e faça uma correção. Isso ajudaria a dólar a cair e possivelmente o índice a subir, tá? Então tô precisando ver um cenário aqui, olha a LT aqui confirmando, pra gente ter aqui toda a confirmação, correlação, DIs para baixo, dólar para baixo e possivelmente índice para cima. Falando do mercado lá fora para ajudar, né, ter essa confluência, o que nós temos aqui? O movimento do S&P hoje chegou a renovar a máxima de novo, tá? Que foi esse candle aqui, ó, esse dojizinho. Chegou a renovar a máxima, só que está subindo de uma forma muito parecida com esse movimento aqui atrás. Muitas pessoas estão comparando e está muito mesmo parecido. Se for comparar aqui, olha o jeito como subiu, olha o jeito como subiu. Renovando máxima aqui naquela época e aqui também. Aí faz um candle forte de alta, vem um bear 180, vem um bear 180. Candle seguinte não renova a mínima do bear, beleza. Aí vem o seguinte, renova a máxima. Aqui agora tem que começar a falhar a renovação de máxima, para depois vir mais uma barra forte e a gente tem uma correção bem mais forte. E isso, junta com outras pessoas também estão vendo isso aqui. Isso aqui é um exemplo, nós temos bandas de Bollinger junto. Então, do mesmo jeito que aconteceu naquele mês de julho, tá? Então tá bem parecido. Isso aqui não estava atualizado essa imagem, agora atualizando. Deixa eu puxar aqui. Nós temos, cadê? Aqui. Um cenário que outra pessoa também está vendo isso. Todo padrão aqui muito parecido. Então também estão enxergando isso. Tem muita gente vendo essa possibilidade que está se repetindo. Mas não só isso, se for olhar aqui o S&P, olha esse aqui também, o gráfico que nós temos do diário, né? Esse movimento mais recente, não considerando esse topo, mas considerando esses aqui, nós temos como se fosse uma deriva que tende a ser um padrão de reversão. E se for olhar IFR, nós temos divergência de IFR também. Então está tudo muito estranho aqui, tá? Nós temos aqui, por exemplo, topo mais alto, topo aqui, mas aqui está com topo mais baixo. Então, divergência de IFR escancarado, RSI, enfim, muitas coisas. E aí vem, você é o time A ou o time B? Eu acho que vai para ser time B, né? Eu estou no time B. Mas é aquilo. Por um lado, muita gente está esperando esse movimento de queda. E o efeito manada é o problema. Quando todo mundo está achando que vai cair, o negócio não cai de jeito nenhum. E vai ter as eleições, né?
As eleições chegando aí, então essa linha aí vertical amarela, vamos ver como que vai reagir. Outro movimento que eu achei bem interessante comparar aqui foi do Nasdaq. Nasdaq está fazendo um movimento bem diferente, ó, não está conseguindo chegar no topo nem está renovando máxima. Então o setor de tecnologia não está aquela força toda e as empresas estão com relatórios, balanços vindo de forma ruim, tá? Inclusive, alguns donos acionistas de grandes empresas estão vendendo suas próprias ações no setor de tecnologia já desde o início do ano praticamente. Se for ver aqui a Nvidia, por exemplo, deixa eu abrir aqui, né? Nikkei não, meu Deus. Nvidia chegou a beliscar a região de máxima hoje de novo, tá? Mas tá subindo de uma forma muito estranha, parece que ela tá sozinha agora. As magníficas não está próximo do topo, está travada nos últimos dias. E aí essa imagem aqui eu achei legal, que pegou uma comparação e tá perguntando assim, que tipo de padrão que é esse, né? Eu sinceramente nunca vi assim analisando esse padrão de forma detalhada, mas isso aqui parece talvez ser um grande topo duplo, não sei, mas veio uma pessoa aqui e postou um tipo de imagem que sinceramente é a primeira vez que eu vi, tá? É a questão da angulação, como que é importante a angulação do segundo ombro. E aqui, por exemplo, nesse segundo caso, que é um caso de movimento de alta, o segundo ombro não, na verdade, o segundo topo. O segundo topo aqui teria que ser bem mais baixo que esse primeiro. E no caso da situação que está acontecendo no Nasdaq, não é isso. A gente tem uma situação aqui, que o primeiro topo está bem próximo do segundo, e que é uma situação mais de baixa. Eu, sinceramente, nunca tinha visto essa imagem da forma como está, a questão da angulação também, nunca vi, tá? É a primeira vez. Mas, se for olhar no geral, para mim isso aqui é como se fosse, desenhando do jeito como a pessoa fez, como se fosse um grande topo duplo querendo formar, mas ainda vai demorar, tá? E aqui, deixa eu ver o que mais que eu achei interessante. Aqui, ok, por enquanto, vamos voltar para cá. Em relação ao DXY, aí vem a questão, né? Mais um dia de alta, chegando agora numa região que preencheu o Fair Value Gap que nós tínhamos, tá na média de 200, tá batendo recordes aí de alta e alta e alta. Então nós tínhamos um Fair Value Gap aqui, deixa eu arrumar, aqui, foi já preenchido, tá? Preencheu o Fair Value Gap, não para de subir. Se eu pegar a projeção desse movimento daqui de baixo e jogar para cima, ó, primeiro alvo já pegou, segundo alvo pegou hoje e o terceiro ainda tá lá em cima, que no caso vai bater com esse topo aqui. Não é possível que vai subir reto. Já estamos aí desde o dia 30, quase uns, sei lá, 13 pregões, 14 pregões em alta. Não para de subir. Isso aqui acaba afetando o dólar aqui também, tá? Então, tô esperando logo uma correção que infelizmente ainda sem sinal mesmo. A gente vê como que subiu muito forte, saiu da região de 100 pontos e subiu reto. Se eu marcar a retração desse movimento aqui, a gente tem o 61 bem próximo também, que é outro fator de trava. Outra coisa também, que para quem tem o indicador do IFR, está tendo divergência, tá? Divergência alta que não está nada saudável. Então, a qualquer momento eu estou esperando um movimento de correção. Falando aqui em relação ao VIX, ok, tranquilo hoje. Já o EWZ nosso segue ainda respeitando essa região da CLT. Acho que está criando aqui respiro para poder impulsionar para cima, ainda acho. Minério hoje, infelizmente, chegou a cair muito forte. Essa é a barra forte aqui do minério, acabou puxando a Vale para baixo. Petróleo, tá bem tranquilo esses últimos dias. O ouro renovou máxima histórica de novo, isso acaba influenciando o movimento do dólar também. Ai, não aguento mais esse ouro. Os juros aqui, pelo menos de 2 anos, tá parado, mas o de 10 veio subir, isso influencia o dólar também. E o de 30 também, então os longos estão subindo. E aqui, deixa eu ver o que mais. Aqui, pelo menos dos índices, ok. Então, tomar cuidado ainda com a questão do minério de ferro, que está bem volátil ultimamente pela situação da China, que isso impacta a Vale. Olhar todos os dias a DR da Vale, para a gente ter um viés do que pode vir a acontecer durante o pregão e a abertura da vista. Considerar também petróleo, mas o petróleo está bem calmo ultimamente. E a questão aqui do dólar lá fora, que a gente tem que ficar de olho no DXY para ver se vai começar alguma correção qualquer dia. Será que vai começar amanhã? Porque, será? Dia de realização? Eis a dúvida. Tá formando doji, tá rompendo doji. Tá formando doji, tá rompendo doji para cima. Aqui, mas, um detalhe importante, que nós temos as máximas muito próximas dos últimos candles, tá?
Aqui embaixo não tinha. Então, esse movimento aqui não é uma tendência forte mais. Notícia, tivemos umas hoje, mas eu até comentei que nem é notícia tão relevante assim, as de vendas no varejo, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Então, nós não temos uma semana com notícia importante. E aí, amanhã, o último dia, também não vai ter. Amanhã só tem alguns discursos aqui que podem, talvez, movimentar, mas não estou esperando grandes movimentos. A semana toda ficou muito tranquila de notícia. Então, vou fechar, não me importa com notícia para amanhã. E aí, outros comentários aqui relevantes. A questão da. Que eu até comentei, eu acho que hoje mais cedo, deixa eu ver se isso aqui é de hoje. Sobre a questão da Bolsa dos Estados Unidos, que é a linha branca subindo. E essas outras linhas aqui, no caso a azul e a laranja, é como se fosse a questão de expectativa, a média das empresas, né, do S&P. E as expectativas de lucro, né, dessas empresas estão desabando. E simplesmente o S&P continua subindo ainda. Como assim, né? Mais um motivo aqui que não faz muito sentido. Uma outra coisa de curiosidade que eu estava comentando esses dias foi o número de recuperação judicial que está aumentando aqui no Brasil. E aí é um gráfico que compara, né, a questão de micro e pequena empresa, média e grande empresa. A gente vê aqui que a micro é o que tem maior pedido de recuperação judicial, depois seguido pela média e a grande empresa. Mas é aquilo que eu falei, é um fator assim, não é só um fator, né? São vários. E se a gente for ver, é uma coisa que já vem aumentando nos últimos anos. E a questão da pandemia prejudicou bastante, principalmente da parte do agro. E a outra que eu cheguei a ver esses dias para trás, deixa eu ver se foi do agro, os detalhes aqui. Produtores do agro decretando falência. Explode no Brasil nesse final de ano de 2024. E aí, se a gente for pensar, lá naquela época da pandemia, só ressaltando, as commodities explodiram. A questão do desequilíbrio da oferta e da demanda. Tinha muita demanda, né? E a oferta estava baixa e outros fatores, enfim. Foi assim, uma bola de neve. E muitos produtores acabaram, talvez não pensando, não tendo alguém experiente para poder explicar a situação que estava acontecendo. E muitos foram influenciados pela questão do preço da commodity estar subindo e acreditaram talvez que seria um movimento que iria continuar, né? Seria constante. Infelizmente, muitos fizeram empréstimos, compraram novos terrenos, enfim, para poder produzir mais. E essa questão prejudicou bastante, porque muitos empréstimos foram feitos e naquela época estava fácil a circulação do dinheiro, né, do empréstimo. E agora já não está. Os juros estão altos, então quem fez empréstimo baseado na mudança dos juros por mês, né? Infelizmente vai sofrer bastante, está sofrendo bastante, porque os juros não caiu, pelo contrário, voltou a subir. E isso prejudica muito quem fez empréstimo, a depender da base, tá? Dos juros, o cálculo dos juros ali no empréstimo. E aí tem o fato também das commodities que desvalorizaram bastante desde a pandemia, algumas, principalmente na parte do plantio, né, do agro. E se for ver, então eles pedem lucro na questão da venda, porque o produto que eles produzem não estão vendendo como antes, porém eles fizeram empréstimo com valor como se eles estivessem continuando ganhando o que eles ganhavam na época da pandemia, que não é o que está acontecendo. Então as falências começam a ser bem assim, comum agora, ainda mais com a questão que os juros não abaixam. E continua subindo, né? Então a situação tende a piorar cada vez mais. Mas não é um fato assim, desse ano, o problema é esse ano, o problema é ano passado. Não. A gente tem que ver a raiz do problema e a gente consegue ver que é de anos, tá? Anos. E outra coisa aqui, a respeito do Ibovespa, comparando o Ibovespa com dólar e comparando só Ibovespa. A gente tem o Ibovespa só Ibovespa, que é o que a gente opera de linha azul, que está na média ali mais ou menos 137, mas óbvio que essa imagem aqui está desatualizada. E nós temos Ibovespa com o dólar, que é como se fosse o WZ, né? Que até agora não veio a renovar a máxima histórica, não renova a máxima desde 2008 mais ou menos. Por quê? Porque o dólar está subindo. E aí se for ver, mesmo que o Ibovespa esteja subindo, o dólar está subindo muito também. E aí, tirando um pelo outro, a gente acaba tendo um resultado negativo do Ibov ainda. Ou seja, o Ibovespa tinha que performar muito mais do que essa alta do dólar para a gente ter uma performance boa do Ibovespa em dólar. Outra coisa aqui, que hoje, né,
Infelizmente, mais uma vez, a Morgan disparando aí no movimento. Ela que fez a atuação. A gente não tá vendo tanto a UBS nos últimos dias. Nos últimos dias, não, últimas semanas. Então, a Morgan, de novo, hoje caiu assim reto. Chegou a 60 mil contratos na venda, da mesma forma que a XP na outra ponta chegou na compra, em forma de liquidez. E nesse fundo aqui elas pararam. E aí a Morgan realizou tudo e chegou a virar até para a mão da compra no final do dia. Então, a Morgan novamente atuando aí bastante. E outra coisa interessante, que é a questão que o Ibov segue desanimador. Tá desanimador, tá numa região de um canal bem feito. E aí vem a questão, essas regiões onde todo mundo tá meio sem, como é que fala, expectativas de alta, né? Tá achando que o movimento tá ruim, que vai cair mais. Talvez é o momento certo, o momento esperado antes de uma alta forte. Ninguém ou pouquíssimos podem acreditar na alta para ela acontecer, né? Então, assim, para uma alta acontecer, ninguém ou pouquíssimos devem estar acreditando. E se a gente for lembrar, né, dos últimos fundos relevantes, realmente acabou acontecendo isso. Se a gente for puxar aqui, olhar no diário, a gente teve aqui, por exemplo, em agosto desse ano, um fundo. Eu não esperava que tivesse esse movimento tão forte. Acabou sendo. Eu até estava realmente comentando aqui que foi Mount Kendo, que é um PFR, martelo no caso, que tinha retração e tal, mas foi um fundo e explodiu para cima. E se a gente for olhar aqui atrás, aqui também foi. E muita gente estava com expectativa de mais baixa, mas já tinha caído bastante, criou um fundo. E aqui atrás também foi. Ano passado, quando eu estava comentando, final do ano. Então, tá no momento que poucos estão esperando um movimento de alta. Talvez agora seria o momento certo para ter mais uma alta. Então, quando a galera toda está numa ideia, é muito difícil de acontecer. Por isso que eu acho que esse mercado norte-americano vai ser bem complicado, porque muitos já estão pensando na queda. E será que lá fora vai respeitar mesmo o que muitos estão esperando? Ou vai trollar todo mundo de novo, vai subir mais, e quando ninguém estiver esperando, aí vai respeitar essa hipótese de queda? Porque todo mundo está comentando. Só vejo gente falando isso. Queda, queda, queda. E aí eu não sei se o mercado norte-americano vai respeitar. Na verdade, não respeitar essa possível teoria aqui, né? Quando todos estão pensando que vai para um lado, o mercado não vai. Quando ninguém está pensando, aí o mercado vai. Então vamos ver como que vai ser. Estou ansiosa para esse movimento. Estou mais ansiosa pelo movimento norte-americano do que do nosso mercado.